Olá, hoje a gente tá aqui, mais um podcast sobre carreira, e hoje é um dia muito especial que a gente tá com a Débora Estrela, ela é pneumologista, ela atualmente tá no HC e no Felício Roxo, aqui em Belo Horizonte, Minas Gerais, e ela vai contar tudo, um pouco sobre escolha, sobre como que é a carreira, sobre as vantagens, desvantagens e tudo que até a gente tava vendo algumas polêmicas aqui que a gente vai comentar sobre, né? Então, tô super animada por esse episódio. Se vocês tiverem dúvidas depois, podem mandar que a gente encaminha pra Débora também. E ela é a líder do Pneumoteraquiz, se você não conhece ainda, é só baixar aplicativo gratuito se você é médico, principalmente especialista em pneumologia. Ela é a líder junto com a doutora Vitória. Isso. Então, muito animada de ter você aqui, Débora. Obrigada pelo convite, obrigada aí pela parceria com o Pneumoteraquiz, que a gente vem construindo aí ao longo desse último ano. Tô bem animada para as coisas que vão poder vir aí para 2025 e... Tô bastante animada também de conversar um pouco sobre a carreira e um pouco da minha história dentro da pneumologia, como que eu cheguei no lugar que eu cheguei hoje. Enfim, se eu puder inspirar alguém, eu já fico feliz. Exato. Como que você define a pneumo no geral, né? Porque tem algumas pessoas que falam que é uma especialidade que só tem 3, 4 doenças, e eu acho que não é isso. Exato, tem essa lenda, né? A pneumologia, assim, muitas das pessoas que passam pela clínica médica ou que acabam atuando mais dentro da parte de emergência, acabam que, assim, são as doenças mais prevalentes mesmo, e aí fica com essa cabecinha, assim, de que só gira em torno de asma, DPOC e tuberculose. Mas não, existem outras coisas, coisas que são bastante difíceis de conduzir. A gente tem a parte da área do sono, que é uma coisa que cresce bastante na pneumologia, é uma doença muito prevalente, a apneia do sono, então a nossa intervenção contribui muito para controle da doença e para reduzir os outros desfechos negativos que ela pode trazer. A parte da ventilação domiciliar, fora, né, a apneia do sono, para outras doenças em que a ventilação está acometida, por exemplo, as doenças neuromusculares, a nossa atuação é fundamental. Então, é uma outra atuação da pneumologia que fica ali um pouco escondida atrás da asma, DPOC e tuberculose. Tem as doenças intersticiais, que é a minha paixão pessoal, que é um grupo de doenças muito diverso, com um prognóstico ainda que pode melhorar, um prognóstico ainda reservado. Tem a hipertensão pulmonar, que também é uma doença que vem trazendo muitas informações de tratamentos novos. A gente está importando, né, que eu posso dizer assim, levando como exemplo do que a oncologia faz de terapia-alvo no tratamento dela, a gente está conseguindo trazer isso também para a hipertensão pulmonar com algumas medicações. Tem algumas outras doenças, tem doenças mais raras como a fibrose cística, que veio uma medicação que mudou completamente a curva de tratamento, de sobrevida e a forma que a doença evolui. A gente consegue melhorar muito a vida dessas pessoas. Então, não é só asma, DPOC e tuberculose, tem mais coisa. Não, com certeza, eu vi que assim, é amplo, né, tipo, o espectro de doenças e com certeza devem ter alguns desafios na prática e vem evoluindo, igual você falou, com essas medicações novas. Mas antes da gente entrar nessa parte, me conta um pouco assim, onde você formou, como você despertou o interesse pela pneumologia, como foi a residência, esse processo todo aí na sua vida? Eu formei nas Ciências Médicas em 2013. E o meu interesse pela pneumologia começou dentro da faculdade ainda. Na época, eu gostava... A gente faz fisiologia ali no 3º, 4º período, né? Na época, eu gostava muito de fisiologia, eu achava muito interessante. Naquela época, a fisiologia da parte respiratória já me chamou a atenção. E aí, posteriormente, a gente passa pelo estágio da pneumologia, que eu acho que dura 6 meses ou 1 ano, acho que é 1 ano. Na minha época, durava 1 ano, separadamente, né? A disciplina. Não era dentro da cadeira da clínica médica, ela era separada. E aí a gente teve uma professora, posso até falar o nome dela aqui, que é a Júnia. Júnia Gariba. Ela foi uma professora também, ela é maravilhosa. Eu brinco com ela que a culpa de eu ter feito pnumologia é dela, que eu podia ter feito cirurgia plástica, mas ela conseguiu me inspirar e aí eu fui parar na pneumologia. Então eu tive aula com ela nesse 1 ano e foi uma coisa que realmente abriu os olhos. Uma pessoa que me inspirou muito aí dentro da construção de carreira, eu falei, eu acho que é isso. E aí eu fiz residência posteriormente de clínica médica. Na época eu ainda fiquei em dúvida se eu fazia pediatria, eu fiz prova para pediatria e recusei. E aí meu plano era fazer pneumoped depois. A pneumo já estava ali, ela só não sabia se ia ser de adulto ou de criança. Aí eu fiz clínica médica, novamente a Júnia entra ali para poder me influenciar, porque ela foi minha preceptora durante a residência de clínica médica. Onde você fez clínica? Eu fiz clínica no Ipseng. E aí, quando eu encerrei, eu fiz prova para pneumologia e aí eu escolhi como
hospital para minha residência, o Hospital Júlia Kubitschek, que é um hospital bastante antigo aqui em Belo Horizonte, bastante referência na questão de pneumologia. Eu acho que a residência mais antiga que a gente tem aqui em Belo Horizonte, com certeza, mas talvez do estado, assim, eu imagino. E fui para lá e fui muito feliz na minha escolha. E aí lá eu fui influenciada ali, inspirada, né, na verdade, nem influenciada, inspirada por outros colegas que me fizeram seguir a parte acadêmica. Então, eu tive outras pessoas ali que me inspiraram. E aí, conversando e amadurecendo essa ideia, eu fui ter meu pezinho ali na parte acadêmica. Aí eu fiz mestrado, doutorado e fui para essa linha da pesquisa junto com a prática clínica. Eu não sabia se tinha mestrado e doutorado em pneumologia. E você fez, assim, como que foi, só até um adendo, né? Como que foi esse processo, assim, de escolher ir pela área acadêmica? Porque eu acho muito legal, eu comecei meu doutorado também, ele tá em pausa agora, mas eu vou voltar em algum momento. Mas é porque aqui no Brasil, ao contrário de outros países, né, o estímulo para seguir nessa área acadêmica, ele é pequeno, se for ver, a não ser pelo... pífio, né? A não ser pelo peso que a gente tem no conhecimento, nas contribuições acadêmicas, mas a gente sabe que não existe um retorno direto ali, principalmente em termos de remuneração, eu colocaria dessa forma. E como que você foi atrás disso? Como que você teve essa garra toda, né, de seguir no mestrado e no doutorado? Porque muita gente também segue no mestrado e para por ali, né? Então, foram essas inspirações, e o que me chamava mais atenção é que é uma área que, né, igual você falou, a parte acadêmica aqui no Brasil, em geral, ela não é muito bem vista, até financeiramente mesmo. Mas em termos do que a gente pode propor de pesquisa, foi o caminho que eu encontrei e é um caminho que eu acho que vale a pena para a gente estar dentro desse âmbito. Não necessariamente dentro da pesquisa clínica, senão... Só um adendo, um parênteses. Se alguém quiser fazer estudo clínico, participar de estudo clínico, não é obrigatório que você tenha um doutorado ou um mestrado para tal. Mas eu acho que a forma que você entende aquele processo muda completamente. Então, a gente abre a cabeça tanto para a pesquisa clínica quanto para a prática, assim, do que você pode ponderar, do que você pode trazer de benefício, ou até de interpretar artigo, assim, sabe, do método científico. Se aquele artigo trouxe uma informação que é algo para você mudar a sua prática clínica naquele momento ou não. Então, contribuiu dessas duas formas. Contribuiu para picar, assim, né, o mosquinho que picou, assim, a mosquinha que picou para poder fazer a pesquisa clínica, que é uma coisa que me interessa, e ao mesmo tempo para poder fazer pesquisas de outras formas, mas para trazer esse feedback, esse retorno para a sociedade de alguma outra maneira, e contribuiu também para entender melhor o método científico e a construção dele, sabe? Maravilhosa, porque assim, eu acho que o Brasil precisa mais disso, os médicos em geral precisam mais disso, as faculdades agora, elas estão até com os alunos mais interessados nessa parte acadêmica, até pela concorrência que tá tendo nessa questão das provas de residência, mas eu acho que independente do motivo que leva a pessoa, eu acho que o importante é essa contribuição, que é uma contribuição não só para a pneumologia em geral, mas uma contribuição pessoal, né, assim, que você aprende ao mesmo tempo que você contribui para a sociedade. Então, de alguma forma, essa questão do método científico até é muito importante. De alguma forma, isso a gente tem que dar uma internalizada dentro da faculdade, dentro da parte acadêmica mesmo. Porque senão a gente fica repetindo, porque assim, o PubMed, por exemplo, que é uma ferramenta que a gente usa muito, ele é um Google de artigo. Então tem artigo top das galáxias, tem artigo que é uma porcaria, não serve pra nada, cheio de viés e etc. Então você tem que saber interpretar quais são esses artigos que vão ser importantes para sua mudança de prática clínica ou para motivar mais pesquisas, que são os artigos, até pra gente entender as aulas de congresso que as pessoas vão trazer as informações. Se aquela informação ali daquele artigo, ela é uma informação útil para trazer mudança na nossa prática ou não, sabe? Exato. E na pneuma, eu imagino que com essas novas drogas, né, tem sempre estudos sendo feitos, tem que ver o desenho do estudo, ver o resultado dele, então isso é realmente muito útil, e não só na sua área, mas acho que em todas, né? Eu acho também, concordo. Ótimo. Então, assim, você acabou escolhendo a pneumo, muita inspiração aí da Júnia, que você falou. E em algum momento específico, você questionou essa escolha ou sempre foi feliz nessa escolha? Como que é a parte da carreira, a partir do momento que você tá na residência e saindo da residência? Como que é? A pessoa tem essa parte acadêmica, mas ela abre um consultório ou ela trabalha em um hospital? Como que é a maior parte, assim, dessas decisões para quem tá pensando em fazer? Outra coisa que me ajudou, que eu já tinha em mente, eu queria uma especialidade que não me
tirasse do hospital, assim. Então, eu não queria uma especialidade essencialmente ambulatorial. Eu gostaria de uma especialidade em que eu pudesse passar as visitas intra-hospitalares, que eu pudesse contribuir nos meus plantões de clínica médica, e que essa especialidade me ajudasse, inclusive, a me sentir mais segura para essa contribuição dentro da prática clínica diária, assim, dentro de um plantão, por exemplo. E a pneuma consegue me trazer essas duas coisas. Então, essa parte do método científico e da parte acadêmica cresceu mais durante a residência, que também é uma parte mais nova da medicina, assim, um braço mais novo da medicina. Mas o restante, eu queria muito uma especialidade que pudesse ter as duas coisas. Eu não sou uma pessoa que me veja essencialmente no consultório, mas eu também não me vejo essencialmente só dentro da questão hospitalar. Então, eu queria alguma coisa que balanceasse as duas coisas. E ela me permite que faça isso. Não gosto de procedimento, não era uma coisa que passava por mim. E é uma especialidade que não tem procedimentos adicionais nesse sentido. Tem a questão da ventilação domiciliar, que a gente consegue contribuir. Mas não é um procedimento como a dermato, por exemplo, que pode fazer um procedimento cirúrgico ali de baixo risco. Então, caso eu não gostar dos procedimentos, com a possibilidade de eu trabalhar tanto dentro da parte intra-hospitalar quanto da parte ambulatorial. E normalmente qualquer área dentro da pneumo é assim, né? Sim, a gente pode ter essas duas frentes, assim, quem gostar mais só do consultório pode seguir também por ele, sem problemas, e vai conseguir ter uma atuação muito boa também, sabe? Tá, e dentro da pneumo uma outra dúvida que também acaba chegando muito, você tem que subespecializar? Ou existem ainda bons pneumologistas que fazem todas as áreas? Ou melhor seguir por um caminho específico dentro da pneumo? Por exemplo, um grupo de doenças, ou igual você falou das doenças intersticiais. Qual que é o caminho mais comum para quem tá pensando na pneumo? Eu acho que isso é até mais uma escolha assim, pessoal, né? Mas não é necessário que você faça uma sub depois. A não ser que você vai ficar em grandes centros, aí eu acredito que fazer uma sub vai te abrir portas profissionalmente, vai te trazer outras oportunidades, mas caso você vá para uma cidade de médio, pequeno porte, eu não vejo como uma coisa obrigatória, não como uma necessidade. O pneumologista que sai assim formado da sua residência, ele tem a capacidade técnica para conduzir, inclusive, essas doenças mais raras. Claro que, assim, por exemplo, o exemplo da fibrose cística que a gente trouxe, é importante que ele esteja vinculado a um centro especial por conta das particularidades daquela doença rara. Mas, ao mesmo tempo, o colega que não está no grande centro, ele consegue trazer esse suporte com um tratamento adequado, solicitar as medicações que são disponíveis pelo SUS, encaminhar esse paciente para uma avaliação de transplante, ele consegue fazer isso tudo com a formação geral, assim, da pneumologia. Ele consegue conduzir muito bem uma terapia de sono, um tratamento de sono, um CPAP. Ele consegue conduzir muito bem se a gente, dentro da ventilação, vai usar um aparelho como CPAP, um BIPAP. Consegue fazer o diagnóstico de doenças intersticiais com o que a gente tem disponível. Então, assim, isso é muito tranquilo de ser feito. Mas, se for de um desejo de ficar num grande centro, aí até como diferencial de carreira, ter uma sub dentro disso vai te abrir portas, sem dúvida. BH, você considera que é importante? Que é eu considero BH como um grande centro. Tá, entendi. Tá, então é uma ótima dúvida, assim, que as pessoas trazem, e tem, né? Inclusive, fellow separado. Aqui em Belo Horizonte, eu acredito que não, pelo que eu me lembre. Mas em São Paulo, a gente já tem fellows separados para cada uma dessas unidades, sabe? De 1 ano a 2 anos, a depender do que é a escolha pessoal de cada um. Legal. Então, isso é importante também, sabe? Claro. Traz um diferencial. Tá. E o que você acha que o estudante de medicina tem que levar em conta ao escolher a pneumologia? Então, assim, considerar que é clínico, que tem procedimento? Eu acho que tem que levar em consideração que é uma especialidade essencialmente clínica, que a fisiologia é muito importante. Eu falei dela lá no começo, mas assim, eu carrego meu livro Fisiologia Respiratória do Welch dentro da mochila todos os dias, porque é uma especialidade que precisa muito de ter isso bem consolidado, sabe? A gente tem essa interface com a fisiologia muito próxima, até porque, né, as coisas se interligam com outras especialidades, e levar em consideração isso. É uma especialidade que é essencialmente de ambulatório e de parte intra-hospitalar, mas não tem questão de procedimento, não tem essas outras questões. Mas eu não falei, tá? Lembrei agora. A gente não tem procedimento cirúrgico, mas a gente tem os nossos exames da pneumologia, né? Então, a gente tem a função pulmonar, que é um exame que a gente faz quase que para todos os pacientes, assim. É nosso braço direito, assim, um cardio tem o eletro, a gente tem a função pulmonar. Então, é uma coisa que é o pneumologista quem faz o laudo da função pulmonar. E aí é um outro adendo de atuação, além da parte intra-hospitalar
e do ambulatório, a gente também está ali disponível para poder fazer esses laudos e contribuir com a interpretação da função pulmonar. Ótimo. Então tem essa vertente também que eu não falei mais cedo, que eu acho importante frisar. Sim. E na parte da carreira, assim, você vê a pneumologia como uma área que está mais saturada ou uma área que ainda tem muito espaço para crescer e para as pessoas conseguirem ter uma carreira que consideram de sucesso, né? Não só, por exemplo, atender um número bom de pacientes, mas com uma boa remuneração, porque existem áreas que a gente sabe que estão super saturadas e que as pessoas estão aí disputando o mercado com até outros especialistas, enfim, assim, como que é na pneumologia? Eu acho que no grande centro, eu acredito que a saturação é mais visível, né? O centro maior, a gente tende a querer ficar todo mundo nele. Mas, independente disso, é uma especialidade que eu vejo crescendo. É uma especialidade que até a questão da pesquisa clínica que eu falei, eu vejo ela crescendo, assim, como os estudos das doenças respiratórias, eles tiveram um boom, assim, nos últimos anos. Principalmente nessas doenças mais raras que eu falei. Porque a gente não tem muita coisa para oferecer, assim. Se eu pegar as doenças intersticiais, atualmente, dependendo do que é o diagnóstico, eu tenho 2 medicações para oferecer para o paciente, que são 2 medicações que, infelizmente, não contribuem para a melhora dos sintomas. Serve para estar, né? Ela tem contribuição para estabilizar a doença, mas não melhora os sintomas e tem muito efeito colateral. Então, isso está muito aquém do que a gente deseja como médico, que a gente gosta de uma medicação que vai lá e atua nos sintomas, né? Que traga qualidade de vida. Então, ela ainda não está dentro do que a gente gostaria. Então, falta muito recurso ainda para a gente poder investigar. Dentro das doenças mais comuns, a asma, ela também teve uma explosão de imunobiológicos. Então, assim, a gente conseguiu entender melhor a fisiopatologia da asma e trazer medicações que contribuem ali naquele local da inflamação para impedir aquela cascata e traz também uma curva de melhora importante para o paciente. Então, é uma especialidade que eu vejo francamente em expansão. Tem esses problemas dos grandes centros, então quem tiver dentro da sua cabeça pensando em fazer pneumologia e ficar numa cidade maior, é importante esses outros diferenciais de carreira que a gente citou, ou seja, questão acadêmica com doutorado, ou pensar num fellow de uma sub mais específica, isso vai ser um diferencial. Mas é sim uma especialidade que eu vejo em crescimento do que eu saí da residência em 2018, tem 7, 8 anos, do que quando eu saí da residência para hoje, assim. Você acha que tá melhor? Eu acho que tá melhor, Eu acho que ela cresceu. Então a concorrência existe, principalmente em grande centro, só que ainda tem muito espaço para crescer e para se diferenciar e para ter uma carreira de sucesso mesmo em capitais, né? Sim, sem dúvida. A pessoa que... É aquilo, né? A pessoa que se esforça, o cara que é bom, que busca o conhecimento, que busca a especialização, ele vai ser bem sucedido em qualquer lugar, assim, ele vai ter espaço. Mas precisa mesmo se diferenciar. E aí você tem que se diferenciar não só nessa parte, assim, de dados de currículo, eu acho que tem que se diferenciar, inclusive, dentro da residência. Então, ser um residente proativo, ser uma pessoa que está ali sempre estudando, está sempre em busca de coisas novas, tá ali mesmo que não seja, né, seu dia daquele setor, seu dia do ambulatório, soprou um tempinho, passa lá para poder aprender um pouco mais. Enfim, participe mais das discussões, porque são ali que as oportunidades vão aparecer e é ali que a gente vai poder criar e pensar assim, será que isso para mim é interessante ou não é? Se fazer um fellow para mim é uma coisa interessante ou não é? São com aquele grupo de preceptores ali que a gente vai fazer esse brainstorming e vai conseguir seguir mesmo uma carreira, ter um direcionamento bom, sabe? Sim, e eu acho que isso é em qualquer área, porque a gente já fez outros podcasts também, de outras carreiras. É muito simples, né, relativamente, a fórmula de você ter um sucesso e se destacar. E tá cada dia mais fácil, assim, porque a concorrência, às vezes, nem é tão alta, né? Porque, sim, assim, é muita gente, mas ao mesmo tempo que você vai pegar as pessoas interessadas, que estão dispostas a aprender, que são curiosas, que estão ali perguntando o tempo todo, o número cai muito, assim, então a concorrência eu acho que essa palavra baixa, foi né? a chave, assim, ter curiosidade. É isso, assim, é ser uma pessoa curiosa. É de perguntar, querer aprender, ler esse artigo, perguntar ali pro seu preceptor sobre o artigo, perguntar o que ele entendeu, por que ele entendeu isso. Fazer perguntas, participar disso, assim, essencialmente. O tempo da residência são 2 dentro da pneumologia, né? 2 de clínica, 2 de pneumologia. Então, são 4 anos que a gente se dedica para residência. Eu sei que é um momento que é cansativo, dependendo do que é a sua condição de vida, pode ser um momento difícil, assim, porque você fica lá recebendo uma bolsa que não ajuda muita coisa,
mas se organiza para você estar lá nesses 4 anos meio que por conta, assim. É ali que você precisa aprender tudo e consolidar seu conhecimento, ser curioso, abrir as portas, criar suas oportunidades para você ter sua carreira posteriormente, sabe? Criar oportunidade é uma palavra muito boa, porque acaba que é o seu primeiro networking, relacionamento com pessoas da sua área. Exatamente. Se você não tiver sido um residente bom, seu caminho vai ser muito mais difícil depois. Muito mais, você fecha portas ali. Antes você sai da residência, já tem portas fechadas, assim, você já desperdiçou oportunidades antes de acabar a residência. Então, é muito importante ter essa visão também quando a gente entra na residência. Por isso que eu falei, adapte a sua vida para isso. Se for o caso de ter que postergar, às vezes, 1 ano para residência, por conta de precisar ali se organizar com a sua vida pessoal, com a sua vida até financeira, organize-se, mas esteja disponível nesses 4 anos para poder criar suas oportunidades. Nossa, e assim, eu fui preceptora uma época, e é realmente isso. O residente que não foi bom na residência, você acha que ele vai ser bom depois? Eu acho que não, sinceramente. Não vai. Ele vai ser sempre mediano. Então, assim, a impressão que você deixa na residência, ela fica para sempre, na minha opinião. Então, óbvio, né? Você pode ter momentos melhores e piores numa residência aí de 2, 4 anos. Mas, no geral, você tem que ser um residente bom, interessado, engajado. Vai fazer mais do que é pedido. Então, tudo isso é importante, isso, né? tem que estar dentro, alinhado com os princípios mesmo. Porque a gente vai ser solicitado mais do que o pedido ali formal, Com sabe? certeza. Então, esteja proativo, vá com esse coração aberto que as coisas, as oportunidades aparecerão depois. Com certeza. A gente fez um podcast na reumatologia que, assim, o pessoal pediu muito, que foi sobre consultório particular em reumatologia e todas as nuances disso. Na pneumo, como que é isso? Existe, óbvio, né? As doenças são crônicas, o convênio, ele cobre bem. Como que é essa questão? As drogas novas e toda essa questão atual, né? Depende do que é, assim, aqui em Minas a gente conseguiu ter um avanço bom dessa parte até mesmo dentro do sistema público de saúde, sabe? Então a gente tem protocolos para asma, para DPOC, a gente tem protocolo para fibrose cística, a gente tem protocolo para doenças intersticiais agora, mais atualmente. Então a gente conseguiu, para hipertensão pulmonar, a gente conseguiu evoluir nesses protocolos. Precisa de adequações, claro que precisa, porque a medicina ela até evolui muito mais rápido, porque a gente consegue acompanhar como mercado que está ajudando as pessoas, né? Como a gente pode se organizar assim, nesse sentido. Então, precisa, sim, de algumas atualizações, mas ele consegue cobrir muita parte, a maior parte dos pacientes. Então, ao contrário da reumato, a gente tem esses imunobiológicos mais recentes, tem 2 disponíveis na rede pública, para asma, por exemplo. Tem mais de 2 disponíveis na rede privada pelo convênio sem dificuldade de solicitação. Os tratamentos e medicações inalatórias a gente tem disponível para DPOC e também para asma no SUS. Então, isso a gente consegue cobrir bem. Para as doenças fibrosantes, que são essas 2 medicações que eu falei, elas entraram mais recentemente. Para a hipertensão pulmonar, a gente consegue também algumas medicações. Então, a gente tem recurso disponível, até via sistema público, sabe? Então, a gente consegue contribuir bem. Claro que alguns pacientes a gente vai precisar judicializar alguma coisa ou outra, dependendo do que é o caso. Mas o acesso eu acho que comparado com a reumatologia, assim, eu acho um acesso muito mais facilitado já. A gente conseguiu construir isso como especialidade. Nossa, isso é muito bom, E né? sem falar, eu não falei dela, eu tava falando dela no começo, que tinha só asma, DPOC e tuberculose. Tem a tuberculose, que o tratamento é totalmente pelo SUS, assim, 100%. Se o cara estiver lá no Caixa Prego, a cidade mais longe de Belo Horizonte possível, tá lá na fronteira com a Bahia, ele vai conseguir a medicação pelo SUS. A medicação vai ser entregue lá no centro de saúde dele, com o nome dele, todo mês, direitinho. Então, a gente tem esses avanços, a gente tem que valorizar, porque é uma especialidade que conseguiu precisa melhorar, mas a gente já conseguiu avanços dentro mesmo do sistema público, sabe? Nossa, isso é muito bom de ouvir, né? Porque, infelizmente, não é a realidade, pelo menos das áreas que eu convivo, entre aspas, mais, né? Então, a minha própria área, radioterapia, oncologia, reumatologia, acaba que são áreas que esse acesso é mais dificultado. Então, isso é muito bom, né? A gente tem protocolos, isso é muito importante. E foi importante, assim, a pneumologia mineira conseguiu se posicionar para as doenças fibrosantes, por exemplo, que é um dos poucos estados que tem o protocolo já criado no Brasil. Então, isso também é mais uma vitória, sabe? Então, a gente consegue conduzir, igual eu falei, se o cara estiver na cidade mais longe de Minas Gerais, ele consegue conduzir bem o paciente dele com asma e DPOC, ele consegue tratar o paciente dele com tuberculose sem problemas, ele consegue, inclusive, tratar o paciente dele com doenças fibrosantes e etc., com fibrose cística, porque isso já está bem protocolado.
Nossa, isso é muito bom. Claro, com todas as particularidades do SUS. A demora, às vezes, né, uma questão de ter que fazer um protocolo de novo, às vezes falta medicação por conta de contrato, tem todos esses poréns. Mas comparado com outras especialidades, Tá a gente né? tem coisa para poder oferecer para o paciente, sim, em qualquer lugar. Muito bom. E eu quero saber agora em relação à sua sub. Como que você chegou até essa decisão? E o que você acha que, assim, você indicaria para um residente agora de pneumo, que seriam áreas promissoras aí para ele se subespecializar depois? Eu cheguei, deixa eu tentar lembrar como que eu cheguei, porque isso foi uma coisa tão natural né? na minha cabeça que eu nem lembro como. Mas já era uma coisa que eu gostava, assim, na residência. Eu achava... É um grupo de doenças que às vezes, a gente, como eu falei, a gente tem pouco ainda para oferecer de tratamento e me incomodava, assim, a gente ver um grupo de doenças que não é raro, é menos frequente do que asma, DPLC e tuberculose, mas não é raro, e a gente tinha pouco para oferecer. Aí eu falei, eu vou entrar nesse ramo e ver se, quem sabe, eu ajudo alguma coisa, né? Alguma informação que seja valiosa. Então, foi assim que eu cheguei ali nas doenças fibrosantes e nas doenças intersticiais e fiz meu mestrado e doutorado. Como recomendação para quem está aí na residência, claro que tem gosto pessoal, mas o que eu vejo, assim, de áreas, todas estão em franca ascensão, sabe? Mesmo as doenças obstrutivas, que incluem DPLC e asma, a gente tem uma ascensão muito importante. E aí vai depender disso, assim, talvez se eu não ficar num centro... Por exemplo, assim, eu não vejo sentido de alguém fazer um fellow de transplante se ele não vai ficar num centro que faça transplante pulmonar. Então, talvez uma fellow de doenças obstrutivas seja mais interessante, porque ele vai lidar com isso o tempo todo. Função pulmonar é algo que tem as suas particularidades também em relações, porque gruda muito ali na fisiologia, que é bem legal. Então, ela conversa muito com a fisiologia e tem as suas particularidades em relação aos exames, às variáveis dos exames. Então... é muito diverso. Eu não sei recomendar. Eu acho que vai partir muito de cada um, assim, porque eu vejo todas as áreas com potencialidade, com potencial de crescimento, sabe? Não, isso é excelente, porque acho que é justamente isso que as pessoas têm que entender, né? Que se tudo tem potencial de crescimento, escolhe pelo que você gosta e vai dar certo. Exato. Casa com o que vai ser, o que você planeja de vida e assim, porque... essas oportunidades estão ali já disponíveis. Então, tem que juntar com o que é a sua ideia de projeção de carreira, de família, de ganho pessoal, de ganho financeiro, enfim, de tudo isso, sabe? Exato. E você acha que, por exemplo, é melhor a pessoa pensar em fazer uma residência fora do centro que ela quer ficar e depois voltar para esse centro? Então, por exemplo, a pessoa aqui de Belo Horizonte, tem alguma diferença dela querer ficar em Belo Horizonte e fazer a residência aqui, porque ela já faz uma rede de relacionamento local, ou ela pode pensar em fazer residência em outro local e voltar que é tranquilo? Como que é? Não sei se é tranquilo. Eu acho que se a ideia for ficar naquele local, num centro maior, que faça a residência dentro daquele grande centro para criar o networking, criar as oportunidades que a gente estava falando. Se você for voltar para o seu interior, aí vai depender de como é lá, né? Na maioria das vezes você vai ser eu sei mais um colega, mais 2 colegas. Aí depende da realidade de cada cidade. Mas esse caminho do grande centro para uma cidade menor, ele é mais fácil do que o contrário. Então... é exatamente isso. Eu concordo 100%, assim. Porque... muita gente fica falando, não, tem que fazer residência em São Paulo, tem que... Gente, depende muito, porque, assim, talvez você ganhe algumas coisas lá, mas depois pra voltar pra um centro, que já é um centro estabelecido, que tem formação também, o cara que formou aqui, ele vai ter uma vantagem. Exato, ele já criou esse vínculo, né? Ele, igual a gente tá falando, ele mostrou o serviço na residência, ele fez o papel dele, ele construiu a rede de relacionamento, mostrou ser um bom residente, não tem por que uma pessoa de fora chegar e também conquistar esse lugar que, enfim, né, é da outra pessoa. Então, acho que isso é um ponto importante de considerar também na hora de escolher residência, né? E é uma coisa, assim, o networking, pelo menos na minha geração, assim, ele era visto meio como uma coisa de puxar saco. Não é puxar saco, é networking mesmo. É construir e mostrar pro seu preceptor, pra sua chefia, que você é uma pessoa que é curioso, é uma pessoa que tem potencial para crescer, que vale a pena você investir naquela pessoa. Exato. Para fazer parte da sua equipe, é uma pessoa confiável para poder estar dentro da sua equipe. E aí, quando você faz isso fora e volta para um grande centro, esse vínculo não foi formado. Por melhor pessoa que você seja, esse vínculo só não aconteceu. E aí você tem
que criar este vínculo novamente, que talvez você poderia ter criado já ali dentro da residência, sabe? Não, concordo 1.000.000%, assim. Porque isso tem que pensar também, é isso, networking é esse contato, é essa troca de experiências, é ser curioso, é conversar com o seu preceptor dentro, né, do respeito ali com a hierarquia que ele possui sobre nós, né? Dentro disso tudo, mas sem puxar saco, assim. São duas coisas diferentes. E eu acho que você definiu muito bem o que é networking, né? Porque networking, no final das contas, é um vínculo que você cria. É exatamente isso. Não é puxar saco, você não tava, tipo assim, enchendo o saco lá. Não é tipo querendo... elogiar a roupa do chefe. Exato. Mas assim, é mostrar pra ele, pô, chefe, tô aqui disponível, né? Eu quero aprender. É um interesse genuíno, né? Eu quero aprender, eu quero crescer. Esse lugar me traz, né? O lugar que eu tô aqui é um lugar que me inspira. Você é uma pessoa que me inspira. Como que eu posso melhorar isso? É isso, é construindo esse vínculo e construindo essa confiança ao longo dos 2 anos de caminhada dentro da pneumologia. Não, perfeito. E qual você acha que são os maiores desafios de um pneumologista atualmente? Tanto quem tá no início da carreira, quanto pessoas que já estão aí há 5, 10 anos de formado. Eu acredito que, assim, a questão da atualização é um desafio. Talvez para toda a medicina, assim, a gente é bombardeado de informação o tempo todo. Essa questão do artigo e do método científico é um negócio que eu bato meio na tecla, assim, porque não é uma coisa que a gente tem um contato muito bom dentro da nossa formação básica, assim. E às vezes ele fica meio jogado de lado ali, né, pra gente interpretar a gente mesmo. E eu sinto falta de ver, às vezes, colegas até numa situação mais avançada do que eu, assim, com essas dificuldades, sabe? E eu chamo de dificuldade, tá, gente? Porque eu fiz uma outra coisa que eu não falei, mas eu fiz um curso da Sociedade Americana de Tórax, que se chama MECOR. É um curso para América Latina, para essa construção do método científico. Legal. Assim, é fornecido... Quem faz o curso é a Sociedade Americana. E aí tem vários níveis ali, você pode apresentar um projeto e construir seu projeto do nível 1 ao último nível, então... terminar o curso com o seu projeto ali pronto para execução ou pronto para publicação dentro de uma revista, você vai construindo isso dali, o que é o viés, etc. Mas tem um nível que é o nível básico, que para mim ele devia existir, ou todo mundo se matricular, sei lá, ele devia existir de alguma forma, assim, em todos os lugares, porque ele ensina exatamente isso, assim, o que é o estudo, o que é um estudo observacional, o que é uma intervenção, por que aquela intervenção A ou B pode ser dita que é não inferior, não quer dizer que ela é melhor, só significa que ela é não inferior. O que o estudo observacional pode trazer de benefício ou de malefício do resultado dele. E isso influencia muito na nossa prática. A gente acha que não, mas influencia por causa disso. Assim, a gente é bombardeado de informações, terapias novas chegam todo santo dia e a gente precisa entender qual é a pessoa que vai se beneficiar daquela terapia nova ou não, para não ficar só prescrevendo, assim, para não ser, sabe, uma pessoa que... prescreve, só põe no papel e pronto. Lógico, tem que questionar, né? É online, gratuito ou é online? Não, eu acho que agora é presencial, né? Porque eu fiz era online porque era pandemia. Mas agora eu acho que é só presencial, esse do MECOR, e é pago. Não lembro quantos dólares, como é da Sociedade Americana, é em dólares. Ou então, assim, se você tiver dentro da sua instituição um clube de revista, que também é uma coisa que precisa... na minha visão, precisa ser uma coisa meio obrigatória agora na residência, é um momento para você poder discutir isso até com as pessoas, assim, se você estiver aí numa residência com a preceptoria, por que eu posso dizer que isso é melhor ou não? Não tem problema perguntar lá na sua apresentação. É outra coisa que eu acho importante. Então, o maior desafio que eu vejo é a gente saber filtrar de forma crítica esse monte de informação. E aí, claro, as outras coisas que são desafios da medicina, né? O acesso, essa questão de relacionamento com o convênio, relação da questão particular, todas essas questões que eu acho que giram em torno de toda a medicina que mexe com o consultório, assim, essa questão da relação do médico com o plano de saúde, do paciente com você no sentido particular, essas outras coisas. Isso são desafios que eu vejo como os normais da medicina. Mas o adicional seria essa interpretação fina aí de método científico, de artigo científico, que eu acho que a gente precisa avançar como um todo, sabe? Eu acho engraçado, tem um
um médico, assim, que é um médico que eu super admiro, ele é de outra área, na verdade, mas ele sempre fala, assim, que a maioria dos congressos, a maioria dos papers que são publicados, a grande maioria deles, assim, não vai mudar a prática, né? Poucos vão realmente mudar a prática clínica. E que o grande desafio é você saber filtrar e interpretar isso, porque senão a gente só repete o que outras pessoas estão falando e não tá nem entendendo o que tá escrito ali. Então, isso é super importante. Tem um curso que é um curso, chama PPCR, que é de eu fiz ele também. Que maravilhosa, eu gente. Fiz. Eu não fiz esse ainda, mas me falam, já ouvi falar que é um curso muito bom. Eu fui mentora 2 anos. É ótimo. Esse tem a versão online, tipo online presencial, né? Você vai no centro e assiste às aulas. Foi outra coisa que, assim, não me ajudou muito. Eu fiz o primeiro ano como aluna. É um curso que demanda tempo, porque toda semana tem uma tarefa para ser entregue. E a tarefa, isso foi o que eu achei mais legal, assim, ela não é uma tarefa tipo marcar X, sabe? O que você aprendeu na aula, tal. Ela é uma tarefa reflexiva. Então, vem uma pergunta ampla, assim, fulano queria conduzir o estudo sobre a coisa X. E aí ele pensou nisso, veio um amigo dele e falou sobre aquilo outro. E aí, como que você conduziria esse estudo baseado no que você teve na aula anterior, sabe? Assim, qual que seria o melhor método? Por que você escolheria esse método? O que você ia esperar de viés desse método? E os resultados? E aí, isso é toda semana, assim, sabe? Claro que ao longo do curso vai ficando menos difícil, porque no começo você fala... Quero ir embora. Não sei nada, não vou conseguir responder. Mas depois isso vai melhorando. E aí eu gostei tanto, eu senti tanta necessidade de reestudar, revisitar isso, que eu fui monitora por 2 anos. Legal. O ano passado, esse ano eu não fiz o processo, porque eu já sabia que o tempo ia ser difícil. Mas aí eu fui monitora por 2 anos, justamente para rever esses conceitos, rever essas aulas, porque é algo que a gente tem que estar visitando o tempo todo. Porque se você deixa para lá, você esquece todo esse método, porque é algo do dia a dia também, né? A prática vai contribuindo, a leitura ali do artigo todo dia, mesmo seja um pouquinho, ele vai contribuindo para ficar melhor, né? Construir esse conhecimento, né? Esse aí tá um que tá na minha agenda aí, que eu quero fazer muito um dia. E enquanto eu não faço, eu acho que é isso, assim, a prática de ler artigo, de estar sempre tentando atualizar e sempre com olhar crítico, né? Porque nem todo artigo, mesmo publicado em grandes revistas, tem o desenho ideal, às vezes, Exatamente. Né? Então, acho que ter isso sempre em mente é importante, aplicado na sua especialidade, né? O Covid ensinou isso pra gente, né? A gente veio e foi bombardeado lá de ivermectina e hidroxicloroquina. Um desses artigos, se eu não me engano, sai na Lancet, né? Eu acho, era uma revista grande e tava cheio de viés, assim, um artigo ruim. A pessoa que escreveu era uma pessoa importante, mas, assim, o sobrenome não resolve a pandemia e foi aquele caos. Então, a gente precisa mesmo. E o PPCR é uma coisa que, se alguém tiver a possibilidade até de fazer mais próximo da residência, eu acho legal. Porque, até acadêmico, né? Não tem que ser médico para fazer o curso, não. Pode ser de qualquer área, com interesse em pesquisa. Mas se você estiver mais próximo ali do começo da residência, ele vai abrindo a sua mente melhor, sabe? Era uma coisa que, quando eu fiz o curso, falei, nossa, devia ter feito isso lá quando eu comecei a pneumo. Acho que ia ter me ajudado mais ainda. Eu tenho uma amiga que fez no inicinho da residência, Cecília, e ela amou, assim. Então muito bom. Foi monitora também um tempo, assim, entendeu muito, conseguiu publicar, conseguiu aplicar isso. E hoje em dia ela, inclusive, tá fazendo um mestrado fora, assim, mudou para os Estados Unidos, acho que ela vai ficar lá pra sempre, de tanto que ela gostou e gosta dessa parte de pesquisa. Então, eu acho que é isso, assim, quanto antes tiver exposição, melhor. Pode ser na faculdade de medicina, início da residência. Eu concordo, mas nunca antes. É tarde também, porque eu já acabei minha residência tem 5 anos e eu quero fazer, porque eu acho que vai contribuir pra minha carreira médica. Eu acho que tem que fazer, mas se tiver disponibilidade de fazer o quanto antes, é importante passar essa mensagem também. Ótimo. A próxima pergunta aqui é sobre como que a pneumo interage com outras especialidades, assim, e outras também profissões não médicas, né? Tem muita interação ou você fica mais, vocês, assim, né, pneumo com pneumo? Como que é isso, assim, na prática? Com outras especialidades, assim, a fisioterapia é a mais próxima, né? Tanto dentro do contexto intra-hospitalar, quanto dessas questões em domicílio. De ventilação. De ventilação e de reabilitação. O que a fisioterapia faz, assim, de reabilitação para trazer uma melhora de sintomas para o paciente é uma coisa magnífica, assim. Eu acho maravilhoso. Eu sou super fã do pessoal da fisiorrespiratória. Eu vi um vídeo lá no Pneumoterapia Quiz, inclusive, adorei o vídeo, gente. Nem sou pneumo, achei maravilhoso. Uma aula, assim, maravilhosa. A Renata trabalhou comigo, virou uma amiga pessoal, né? Mas ela trabalhou comigo enquanto eu trabalhava no Júlia até o ano passado. E ela trabalha muito com essa parte de ventilação
tanto nas doenças neuromusculares, quanto na ventilação por conta do sono, da apneia do sono. Então, era uma interface que eu tinha muito, assim, muito próxima. Mas eles têm também essa atuação na reabilitação, assim. E o que muda, é impressionante, assim, o paciente muda completamente, o tanto que ele tolera melhor as atividades, o tanto que ele sente menos sintomas, menos dispneia para poder fazer as suas atividades, o que a gente traz de melhora de qualidade de vida é impressionante. Então, a fisioterapia, assim, eu vejo esse grupo de pessoas como o nosso braço direito mesmo. E aí, extra medicina, eu acho que é a especialidade que chega mais próximo de nós, assim. E que a gente tem que ter esse vínculo próximo, sabe? Tem que ter um fisioterapeuta respiratório de confiança, bom, né? Assim, sabe? Tem que ter um grupinho ali que você vai indicar sempre. E dentro da parte médica, a reumato, a gente está sempre muito perto deles por conta das doenças intersticiais. É a principal causa aí de doenças intersticiais. É uma doença do tecido conectivo, então a gente está sempre muito próximo. Tem a hipertensão pulmonar que também acaba tendo essa interface com a reumato, que eu acho que é a mais próxima, assim. A radiologia é nossa parceira, porque vocês precisam ajudar a gente naqueles padrões tomográficos que, por mais que a gente veja todo dia, a visão do radiologista é completamente diferente. Então, é um outro grupo que está sempre muito próximo da gente. Quem estiver dentro da rádio e quiser vir para a parte da torácica, a gente vai ficar muito feliz, porque vai me ajudar bastante, vai ajudar a gente bastante. Eu acho que são mais essas. A cardio está sempre muito próximo, porque, né, o que acontece no pulmão espirra na cardiologia, não tem jeito. E vice-versa. Então, a gente está sempre ali. Nem sempre a gente tá feliz um com o outro, às vezes a gente tá com o ranço um do outro, mas a gente se dá bem, a cardiologia é pneumo. Acho que faz parte. Acho que são essas especialidades que a gente tem um contato maior, assim, sabe? Apesar de ter com todos, mas essas 3, assim, são as que aparecem mais. Ótimo. E assim, já passaram quase 1 hora de podcast, você acredita? Nossa, nem pareceu. E aí eu queria saber como que você vê o futuro da pneumologia, quais áreas e tecnologias você acha que vai crescer para o próximo ano, como que você vê isso, assim, dessas inovações na sua área? O que eu vejo bastante, vem crescendo muito a investigação e a interferência da genética nas doenças respiratórias. Igual eu falei, se inspirando ali na oncologia da terapia-alvo, a gente também está tentando buscar, principalmente para essas doenças raras, o que a gente pode trazer de benefício e entender melhor a fisiopatologia. Os imunobiológicos, que a reumato já tem uma mão, né? Um manejo maior do que o nosso. E a gente está aprendendo aí nos últimos anos. Foi uma coisa também que mudou muito para os pacientes com asma grave, asma de difícil controle. Trouxe um controle melhor e, assim, é impressionante também o que a gente conseguiu. Então, eu vejo muito dentro da medicina respiratória crescendo essa parte de imunobiológicos, então entender essa parte imune ali e a parte genética como potencial terapia-alvo e mudança de evolução da doença. São as 2 partes que eu vejo que estão crescendo mais aí dentro da medicina respiratória. Muito bom. E aí, agora as 2 últimas perguntas. Eu vou falar uma, você responde, depois eu falo a última. Tá. Se você pudesse voltar no tempo, qual conselho você daria pro seu eu do passado lá, que estava começando a pneumologia? Eu acho que eu teria... O maior conselho seria essa questão do método científico, assim. Ia ser voltar e falar, nossa, dá um jeito de você aprender... Encaixa aí na rotina alguma coisa do método científico, de interpretação de artigo, porque vão vir um monte de informações e você precisa saber quais delas são boas e não. Ótimo. E o outro seria, qual conselho você daria para quem tá pensando em pneumo, né, em pneumologia hoje? Primeiro, não é a doença de asma, DPOC e tuberculose, tá, gente? Tem mais coisa, é ótimo. E eu acho que é basicamente isso, assim, é buscar dentro da sua residência esse networking, essa construção de oportunidades dentro do que você entende aí da sua vida e das suas... peculiaridades pessoais, esse contato com o método científico eu acho importante, e a mensagem é o que a gente falou, assim, seja curioso. Isso é muito importante. Esse é o reforço. Essa é importantíssima, eu acho. Isso diferencia quem é bom de quem é ruim e quem é muito bom de quem é bom. Quanto mais curioso, isso melhor. É o que faz a diferença.
Acho que seria essa a minha mensagem, assim. Não é só asma, DPOC e tuberculose. E a segunda mensagem é seja curioso. Ótimo. Débora, foi um prazer conversar com você, saber mais da pneumo. Eu era super crua, entre aspas, assim, que é uma especialidade que não tem ninguém muito próximo de mim que faz. Então, acho que minha referência também é a Júnia da faculdade. Já tem 10 anos que eu saí da faculdade. Então, assim, foi muito bom conversar. As pessoas podem ficar à vontade para mandar comentários aqui que a gente te encaminha e a gente responde também, né, pelo Instagram. Então, quem não segue ainda e tem interesse em pneumo, @pneumoteraquiz, a Débora tá lá. Achem a Débora lá também, qual é o seu arroba? O meu é @Débora Estrela. Ótimo. E aí, fiquem à vontade, sempre, para mandar perguntas, sugestões e o que a gente pode trazer para dentro do app. Não, foi ótimo, Maria Tereza. Obrigada aí de novo pela oportunidade. Foi super gostoso essa nossa horinha aqui conversando um pouco sobre a pneumologia. Eu espero que eu possa ter tirado dúvidas e também espero que eu possa ter contribuído para inspirar algumas pessoas a seguir esse caminho. Com certeza. Obrigada.